Olá, hoje no programa Boa Vontade Entrevista eu converso com o mestre e doutor em filosofia e pesquisador da Fundação Biblioteca Nacional, Eduardo Jardim, autor do livro Eu Sou 300, biografia que discute a trajetória do renomado poeta e escritor Mário de Andrade. Em primeiro lugar, prazer recebê-lo, muito obrigado pela atenção. Prazer é meu, uma honra ser recebido aqui por você. Eduardo, conta pra gente, por que esse interesse pela biografia de Mário de Andrade? Quando eu era muito jovem, ainda aluno da universidade, Mário de Andrade era uma referência para a gente que estava ligada à cultura, à arte, para entender a realidade brasileira e a realidade da cultura brasileira. Então ainda era uma presença muito viva. E eu fui lá, me interessei pelo Mário de Andrade, porque é uma personalidade fascinante, né? Cheia de super complexa. E desde então eu estou aí, já escrevi algumas coisas sobre Mário de Andrade, aí tive essa ousadia de escrever uma biografia que é também um ensaio sobre a obra dele. Mário de Andrade é um dos grandes nomes da literatura brasileira, né, de longe. Olha, eu acho que talvez Mário de Andrade seja o principal escritor e figura intelectual no Brasil do século XX, porque é primeiro a importância mesmo, o peso da obra do Mário de Andrade é enorme. Depois a quantidade, eu pus no título do meu livro, Eu Sou 300, porque é uma diversidade, uma multiplicidade de áreas em que ele trabalhou, não só em termos de gênero literário, que ele foi um ensaísta, poeta, ficcionista, mas também ele não foi só um escritor, ele foi um animador cultural, ele foi diretor do Departamento de Cultura em São Paulo, fez um trabalho impressionante, foi músico, enfim, é uma coisa assim que não acaba nunca estudar Mário de Andrade. Então esse título tem a ver com essas multifacetas, digamos assim, que Mário de Andrade possui. E você sabe que esse título é tirado, é um verso, é um pedaço de um verso de um poema dele, que ele publicou o livro em 1930, que tem um nome bonito, o livro chama-se Remate de Males, que é o nome de uma cidadezinha na Amazônia que ele conheceu. E ele tem um poema que ele fala, eu sou 300, sou 350, que tem a ver com essa diversidade de assuntos e de gêneros, de atividades em que ele foi sempre excelente. Verdade. O senhor falava sobre as diversas facetas de Mário de Andrade, mas em que momento nasce o escritor? Como é que ele desperta para essa área? Olha, então, ele ia ser músico. A primeira vocação artística do Mário de Andrade era para ser músico. Ele tinha uma paixão pela música? Isso, e ele foi um músico mesmo, né? Ele foi professor de música, ele foi professor de teoria e história musical lá no Conservatório em São Paulo. Mas então ele ia ser pianista. Mas o irmão dele, que era também estudante de música, teve um acidente na escola, morreu aos 13 anos, numa bobagem, jogando bola, e o Mário de Andrade ficou tão traumatizado com isso que desenvolveu um tremor nas mãos e ele nunca pôde ser um concertista por causa disso. Mas a ligação dele com a música é muito intensa, e a vida toda. Ele tem, inclusive, algumas peças mais conhecidas, tem uma para canto chamada Maroca, que é muito boa, que dá para ouvir até hoje com o maior prazer. Ele tem uma ligação enorme com Villa-Lobos, ele é um crítico musical, então a parte da música é muito importante na obra dele. Esse momento de, digamos assim, uma limitação física que fez nascer obrigatoriamente? Bom, então, aí a poesia nasce exatamente no momento em que ele se retira lá para uma fazenda no interior de São Paulo, para se recuperar desse choque, e ele diz, eu voltei poeta. Foi como uma reação a essa experiência traumática que ele se torna poeta. Ele era muito jovem ainda, depois mais para frente ele escreve um livro que não é um bom livro, o primeiro que ele escreveu. Depois ele escreve um segundo livro, que é o primeiro livro de poesias propriamente modernistas, que é publicado em 1922, que é Paulicéia Desvairada.
que é do mesmo ano, Um marco, né? que é um marco, exatamente, o mesmo ano da Semana de Arte Moderna, que ele publica o livro. Dentro dessas pesquisas que você fez sobre a história dele, que é realmente muito profundo, o que você pode dizer sobre a personalidade do autor, a filosofia de vida que ele tinha? Pois é. É difícil dizer de um único traço, né? O Mário de Andrade, ele era muito múltiplo mesmo. Mas uma coisa que a gente nota quando acompanha a obra e a vida dele é que ele era alguém sempre dividido entre forças contraditórias, sabe? Ele dizia que ele tinha uma espécie de bivitalidade. Ele dizia que ele tinha uma vida de cima, que era cerebral, intelectual, crítica, e uma vida de baixo, que era sensual, instintiva. E em toda a obra dele, em toda a vida dele também, a gente nota a tensão entre essas forças muito opostas. E eu acho que o que dá a força à personalidade do Mário de Andrade e à obra do Mário de Andrade é que ele nunca escapou dessa tensão, ele sempre enfrentou a tensão, ele nunca resolveu facilmente o problema dele, ele sempre viveu na tensão, no conflito entre forças que o dilaceravam mesmo. Essa força de vontade dele, esse fato de não, digamos, esconder ou virar as costas para esses problemas, esses desafios, tornou ele uma figura mais encantadora para se estudar, para se ler? Com certeza. Você sabe que um grande crítico e amigo do Mário de Andrade, que foi Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde, disse do Mário de Andrade que ele era uma figura poliédrica, né? E tem a ver um pouco com essa quantidade de aspectos que o Mário de Andrade tem e contrastava a figura poliédrica do Mário de Andrade com a figura de um outro modernista muito próximo, que é o Oswald de Andrade, que dizia que a figura monolítica do Oswald de Andrade. Que, quando você conhece os dois, o Oswald de Andrade é todo exuberante e tal, mas ele não tem a complexidade da personalidade da obra do Mário de Andrade, certamente não tem. O Mário de Andrade, ele é o pioneiro da poesia moderna no Brasil, mas o que eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador, o que diferencia o modernismo das outras linhas que nós tínhamos aqui de literatura, de cultura no Brasil na época? Eu acho que o que o Mário de Andrade e os modernistas conseguem, mas eu acho que ele formula isso de uma maneira mais articulada, ele assegura o direito permanente à pesquisa estética para o artista, para o escritor brasileiro. Quer dizer, o artista brasileiro, o escritor brasileiro, a partir de Mário de Andrade, já não está preso a cânones, a padrões de bem escrever. Quer dizer, há uma liberdade de pesquisa estética que é uma conquista do modernismo, certamente, e que isso ficou. Esse é o grande legado do ponto de vista estético deixado pelo Mário de Andrade. O que influenciava o Mário de Andrade? Tudo bem que, como você acabou de falar, ele quebrou muitas barreiras com o modernismo. Mas o que influenciava ele naquela época, quando ele teve início e acabou influenciando nos escritos dele? Eu acho que, primeiro, ele tinha uma sensibilidade muito grande com relação à cidade, ao país que se modernizava, São Paulo que se modernizava, e não tinha ainda uma linguagem artística adequada para descrever essa realidade moderna. Então, tinha uma ideia de que era preciso modernizar a arte para falar de uma realidade moderna. Depois tinha o fato de que Mário de Andrade e esses modernistas no primeiro momento, anos 20, a gente está falando, eles tinham um contato muito grande com as vanguardas europeias nesse período. Então, muitos viajaram para Paris, para a Alemanha, mesmo para os Estados Unidos, e incorporaram uma linguagem estética moderna e trouxeram e adaptaram para a realidade brasileira. Então, tinha em todos os países havia uma agitação do ponto de vista artístico nesse período, e o Brasil faz parte disso.
Eduardo, nós vamos a um intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Estamos falando sobre a vida e a trajetória literária de Mário de Andrade com o mestre e doutor em filosofia Eduardo Jardim. E ao seu coração, telespectador, amiga telespectadora, nós dedicamos este pensamento do escritor Paiva Neto, que diz: a cultura divina é sem dúvida o caminho ecumênico saudável para o crescimento da sociedade. Este pensamento encontra-se no livro Em Pauta e você pode adquiri-lo pelo Clube Cultura de Paz, 0310 07 940. Voltamos em instantes.